Muito bom dia. E aí? Preparados para tudo aquilo que a gente vai viver nesses próximos 21 dias? Quem aí tava ansioso, gente? Só de eu já estar organizando, preparando o material para vocês acompanharem, sabe? Mexeu muita coisa, fica assim, meu Deus, como que pode, né? Porque a palavra de Deus ela se renova. E que nesses próximos 21 dias vocês, sabe, possam ter a convicção da mensagem que cada um de vocês carrega, né? Deixa eu só dar aqui algumas orientações, né? Mas antes disso, deixa eu só preparar aqui para não sair. Antes disso, eu quero apresentar esse momento em oração. Desculpa, esse momento em oração. Você também faça a sua oração aí para que nesses próximos 21 dias você permaneça, você não venha quebrar, sabe? Você não venha deixar de fazer, ainda que você não consiga fazer no horário que o vídeo vai ser postado, mas que você faça no decorrer do dia, mas não quebre, sabe? Não quebre esses 21 dias, amém? Então, Pai, eu quero te apresentar aqui essa jornada. Uma jornada, Pai, que é nova também para mim, uma jornada que é nova para cada uma das pessoas que vão passar por esse vídeo e que também vão ser alcançadas e impactadas por aquilo que o Senhor vai despertar em cada uma de nós, em cada um de nós, Pai. Eu quero aqui, Senhor, convidar o Teu Espírito Santo para se fazer presente no primeiro, no segundo e em todos os dias. Que Ele venha revelar, que o Teu Espírito Santo venha sondar o nosso coração e mostrar aquilo que em atitudes, pensamentos, comportamentos, sentimentos, coisas negativas que nós carregamos, que nos impede, Pai, de acessar o novo nível de quem nós somos no Senhor, acessar o novo nível de intimidade e que todo o processo que a gente trilhar, que a gente iniciar agora, Senhor, que seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Pai, eu já quero repreender toda e qualquer distração, sabe, pensamento de desistência, pensamento de dizer que isso não vai dar certo. Eu repreendo agora no nome de Jesus e declaro que a nossa mente ela esteja alinhada com o propósito, com o chamado, com aquilo que o Senhor vai despertar na vida de cada uma das pessoas que estão aqui. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Então vamos começar aqui, tá? Vocês receberam um PDF. Esse PDF, no final, para quem quiser, mas eu acho que não vai ser necessário, mas para quem for pegar no meio do caminho, no final eu vou postar o PDF inteiro, tá bom? De todos os capítulos. São 5 capítulos. Só que eu não liberei, não vou liberar o PDF todo, sabe? Todos os capítulos dos 21 dias. Eu vou liberar por etapas. Então a gente vai ter 5 etapas nessa jornada. Mas por que isso? Para que você respeite todo o processo e também para que lá no 15º dia você não tenha que voltar, sabe, o PDF, todas as páginas. Isso acaba distraindo você um pouco. Então, para aquela semana ali, você vai receber o documento, o PDF, dos dias que a gente vai falar, dos dias que vão ser compartilhados aqui, tá bom? Antes disso, eu quero dar aqui algumas orientações e explicar o porquê. Aí eu tenho que marcar o tempo, só um minuto. O porquê de como que começou, né? O desperte sua voz. Só que antes disso, primeiro tenha sempre do seu lado a sua Bíblia, sabe? A sua Bíblia e um caderno para você fazer algumas anotações, porque tem alguns exercícios aqui. E o mais transformador, o que tira do inconsciente para o consciente, é você escrever. É você, além de assistir, além de ouvir, também, sabe, praticar a escrita, porque isso traz mais revelação e mais consciência. Então, a gente sabe que a gente não muda aquilo que a gente não identifica, né? Eu gosto muito dessa frase do Thiago Brunet. Primeiro de tudo, como eu falei, tenha sua Bíblia e um caderno. Só que o primeiro de tudo, na verdade, é você começar e você terminar com oração. A gente vai fazer isso aqui, mas isso não impede também de ali nesse momento, antes de você entrar aqui para assistir o vídeo, você faça a sua própria oração, tá? Como eu falei, comece orando, sabe? Tenha a sua Bíblia, não tenha pressa. Como assim, Kalene? Por isso que cada capítulo é uma mensagem do dia. Então, às vezes, né, a gente sabe, tem pessoas que querem já ler tudo. Isso aqui não é um livro que você vai começar a ler e vai parar onde você quer. Não. Cada dia tem uma mensagem, tem um exercício, tem uma reflexão
que a gente vai acompanhar, né, dia a dia. Separe um caderno, viva a sua jornada. O que quer dizer isso? Você está participando dessa jornada aqui, então não compartilhe ainda com outras pessoas, tá? Não compartilhe, não fale para as pessoas que estão fora do grupo. Se você quiser compartilhar lá no grupo, eu sei que tem algumas pessoas no grupo que se conhecem, se você quiser, sabe, ter essa troca, não tem problema. O que não pode é vocês compartilhar fora do grupo, porque existem pessoas que elas não estão passando pelo que você está passando. Então, para não gerar frustração, expectativa errada, comparação, eu aconselho você ainda não compartilhar. Vai chegar um momento que eu vou dar esse comando para vocês compartilharem com as outras pessoas, tá bom? Eu sei que você quer ensinar, quer trazer outras pessoas, quer que outras pessoas vivam isso que você viveu, não tem problema, vai chegar esse momento. O importante agora é você. E, por último, o exercício de raízes. O que é isso? Lá na página 6, deixa eu aumentar o brilho aqui para eu compartilhar, acho que vai aparecer. Na página 6, vocês vão ter essa imagem aqui, ó. Tá? Essa imagem aqui vai aparecer para vocês na página 6. O que quer dizer isso? Todos os dias, o Espírito Santo, a sua mente, o seu consciente, o seu inconsciente, ele vai mostrar algo. Algumas coisas você já sabia, outras coisas não. Então, fique atenta para quê? Para que no final de cada leitura, né, de cada mensagem aqui, vai vir algo que vai te marcar. Uma dor, um pensamento, um comportamento. O que você vai fazer? Vai vir aqui nessa página e vai colocar, sabe, o que veio no seu coração, que você acha que te prende, sabe, que te paralisa, que te trava. Eu não sei o que é, mas você vai ter essa consciência. De todos os 21 dias você vai fazer isso. No final, eu vou dar o comando do que você vai fazer com essa folha aqui, tá? Vocês podem imprimir e deixar essa folha separada, ou você pode fazer isso no seu caderno se você não for imprimir logo agora, nesse primeiro momento. Mas se você for imprimir depois, separe uma folha onde você vai colocar todos os 21 dias e no final eu vou dizer o que você vai fazer com ela. Se for numa folha de caderno, não escreve nada na costa, tá? Se você for fazer, porque vai chegar um momento que a gente vai descartar essa folha. Então vamos lá para o primeiro capítulo. O primeiro capítulo, a leitura que eu quero fazer, ela tá lá, que eu quero trazer para vocês, ela tá lá em Deuteronômio capítulo 1, tá? Só que antes de entrar na palavra, eu quero falar para vocês como é que começou essa jornada aqui. No PDF eu conto um pouco, então isso aqui é mais para quem tá aqui no vídeo, né? Para você me conhecer, para você saber um pouco mais de mim. E também algumas pessoas já conhecem, para você entender que a gente passa por esse processo, né, constantemente. Quando a gente tá buscando amadurecer, crescer emocionalmente e espiritualmente também. De uns meses para cá, mais ou menos um ano e meio, algumas mudanças vieram acontecendo e me geravam muitas confusões emocionais. Como assim? Eram coisas novas que eu estava vivendo e eu não estava conseguindo dar um sentimento, eu não estava conseguindo explicar o que estava acontecendo ali. E eu comecei a buscar a Deus mais profundo, né? Fiquei um tempo, principalmente, né, esse ano, meu pai passou por uma cirurgia de risco. Para quem já está na comunidade, novamente sabe que de janeiro até março, mais ou menos, eu fiquei um pouco ausente, porque eu entendi que era um tempo que eu precisava viver, né, com ele, até mesmo por conta da recuperação, com a família, enfim. Mas aí começou a vir outros comandos, outras mudanças, e nesse processo todo, alguns questionamentos, que era normal a gente fazer. Só que não eram questionamentos assim, Senhor, me explique isso. Era um questionamento de coisas assim que eu realmente apresentava, orava, mas eu não estava tendo essa resposta. E foi quando o Senhor me direcionou para o livro de Deuteronômio. Então, logo no início eu achei muito chato. Eu fui escrevendo, né, as mensagens, as reflexões, porque eu sempre faço isso, lições, enfim. Mas ainda ficou algumas dúvidas. E no decorrer dessa leitura desse livro específico, eu comecei a entender que todo esse questionamento, toda essa mudança, sabe? Uma hora eu tava obediente, tudo certo, sabe? Outra hora eu já tava rebelde, outra hora eu já brigava com Deus, aquela coisa toda, mas porque eram respostas que eu não ainda tinha e eu não estava sabendo esperar o tempo, né, de ter essas respostas. Porque algumas coisas demoram na nossa vida para quê?
para Deus revelar no nosso coração que ele ainda precisa curar, ele ainda precisa mudar, ele ainda precisa transformar, né? Enfim, e aí foi vendo toda essa jornada, foi quando me veio a palavra transição. Eu fiquei assim, transição, eu falo muito de estações, de tempo, as meninas já sabem disso, né? Algumas que já estão há mais tempo comigo. E só que de uma estação para outra existe uma transição. Na natureza isso é muito perceptível de ver. Só que existem transições que elas não são internas, elas não são externas, elas são internas. E foi essas transições que estavam acontecendo. E para cada transição de mudança de estação, de nível, de fase, existe um processamento emocional. Algumas pessoas mudam rápido, outras mudam um pouco mais devagar, né? Existe um processo de mudança para cada pessoa. E o meu processo de mudança, ele é rápido, né? No meu normal, ele é rápido. Só que eu tava tendo uma certa resistência com algumas mudanças e não tava sabendo identificar ali o que estava acontecendo. E foi quando Deus me trouxe essa palavra, transições. E comecei a pesquisar, né, mais sobre isso, entender essas transições. E foi quando Deus falou que existem coisas que Ele mostra, Ele aponta, Ele direciona, só que para aquilo acontecer, existe um processamento, esse processamento emocional que a gente precisa passar. Existe sabe o período de luto? Não é a pessoa morreu, me separei, vou viver minha vida. Não, não é assim. Aquela perda, aquela ausência, sabe? Aquele rompimento, ele gera uma dor. Só que às vezes as pessoas ignoram essas dores. E muita coisa eu vim ignorando, né? Eu vim ultrapassando, sabe? Essa questão, identifiquei, já quero curar, já quero mudar. Só que tem, para cada fase, vai existir um maturamento, sabe? Eu vou usar processamento que fica mais fácil. A gente precisa processar aquilo que tá sentindo. Então, às vezes a gente quer chorar, a gente segura o choro, sabe? O que é o processar? É você deixar o choro vir. E chorar quando precisa chorar, gritar quando precisa gritar, sabe? Só colocar pra fora. Claro que a gente não vai falar tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer pras pessoas. Mas existem coisas que você até quer falar, até quer fazer, quer sentir, mas às vezes a gente não se permite. E é justamente sobre isso. Se permitir passar por algumas dores, só que para cada dor, para cada fase, para cada transição, existe um tempo. E aí é que entra o livro de Deuteronômio. Porque Deus estava tirando o povo do Egito e eles estavam numa transição para chegar na terra prometida. Só que até chegar nessa terra, muita coisa ia acontecer. Pessoas, eles iam perder, né? Brigas, enfim, reclamações, uma série de situações. E é aí que entra essa jornada de despertar. Porque por muito tempo eu me calei por conta das frustrações. Quem já me acompanha, né? Eu falo no PDF brevemente aí da minha história, espero não prolongar muito sobre isso. Eu falo justamente sobre um período onde eu estava muito ativa nas redes sociais e depois aconteceu uma situação e eu me fechei, sabe? Eu comecei a me esconder. E nesse processo de se esconder, eu usava muito a desculpa de eu não tô preparada. Eu preciso me preparar, eu preciso me preparar. Só que, na verdade, esse preparo de buscar, sabe, de querer conhecer, no fundo, era dizendo, eu não estou pronta. E como eu não estava pronta, o que eu fazia? Eu o tempo todo buscava estudar, me preparar, sabe, participar de uma série de situações, mas eu não estava me permitindo viver tudo aquilo ali que eu estava buscando no preparo. É esse ponto que eu quero trazer. Às vezes a gente acha que a gente precisa de um curso, de mais uma mentoria, de mais um livro, se preparar, então a gente se enche de muita coisa, que são tantas informações que a gente não sabe fazer com aquela informação. E aqui eu quero trazer uma diferença de informação e conhecimento. O que eu tô trazendo aqui para vocês? São informações que geraram um conhecimento para mim e esse conhecimento mudou algumas percepções. Então não acredite que isso aqui é um conhecimento que você está recebendo, porque só se torna conhecimento quando você permite que entre no seu coração, sabe, que você viva essa experiência e essa experiência vai gerar em você um conhecimento. Então você vai receber essa informação, só que essa informação, para se tornar conhecimento, você precisa permitir que ela entre. Por isso que o tempo todo eu falei, prepare o seu coração, esteja de coração aberto para tudo isso que vai ser compartilhado aqui, tá bom? Então, lá no capítulo 1,
de Deuteronômio, Moisés, Deus já começa falando assim, né? Não vou ler tudo, mas eu primeiro de tudo, leia todo o capítulo. Eu só não vou ler para não ficar um vídeo muito extenso, tá? Mas dá uma pausa, lê todo o capítulo. Vou dar duas instruções. Ou você pausa aqui nesse momento e lê todo o capítulo, ou então, depois que terminar, você leia, né, todo o capítulo, porque tem versículos que eu vou trazer que vai impactar você, né, mas quando você for ler, Deus ele vai trazer outros versículos, outros versos vão chamar a sua atenção aqui, tá bom? Desculpa. Então Deus fala pro povo assim, ó, quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse, vocês já ficaram tempo demais nesse monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Eu vou ler aqui até o verso 13, tá? Vão à região montanhosa dos Amoreus e todas as regiões vizinhas, o Vale do Jordão, a região montanhosa, as colinas do oeste, o Negueb e a planície costeira. Vão à terra dos cananeus e ao Líbano e avancem até o grande rio Eufrates. Vejam, eu lhes dou esta terra. Entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e a todos os seus descendentes. O verso 9. Moisés continuou, naquela ocasião, eu lhes disse, vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor, seu Deus, aumentou sua população e os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, seu Deus, de seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe como ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Isso aqui é Moisés dizendo. Como poderei lidar com todos os seus problemas e conflitos? Aí o verso 13, né? Escolham homens respeitados de cada tribo, conhecido por sua sabedoria e entendimento, e eu os designarei para serem os seus líderes, né? Só fique atento que algumas coisas que vai sair no vídeo não tem no PDF. Porque, né, o Espírito Santo vem, conduz, e às vezes eu posso falar coisas que não tá no PDF escrito, né? Mas ali no PDF é para você acompanhar, para você ter um norte, tá bom? Então, é onde nesse momento, no versículo 6, né, Deus ele chega pro povo e diz assim, olha, vocês já ficaram tempo demais aqui nesse monte. Só que quando a gente olha para esse contexto, né, de Deuteronômio, é onde Moisés e todo o povo do Egito, eles estão próximo de atravessar o Rio Jordão. Só que antes de atravessar o Rio Jordão, Moisés chega e fala, ei, senta aqui todo mundo, vamos conversar, eu preciso passar algumas orientações para você, né? Então imagine você, a cena na nossa vida você adolescente, vai viajar, longe dos pais, você vai passar por alguma mudança. Aí a mãe ou o pai chega com você e sabe, a gente precisa conversar, precisa passar algumas informações, dar alguns conselhos. Então, imagine que é nesse momento, né, trazendo para nossa realidade aqui. Só que não é apenas olhando para a geografia, mas é olhando para tudo que Moisés ele vai falar, né, porque Deuteronômio todo, ele praticamente ele é ali antes de atravessar o rio, porque quem atravessa o Jordão é Josué, mas isso mais lá pra frente eu vou falar. Ele vem e traz pra gente, né, essa visão, não olhar somente para a parte geográfica, para a parte interna, mas sim olhar para vínculos emocionais que a gente carrega sem perceber. Porque existem mudanças que são físicas e geográficas, sim, mas existem mudanças que são internas. E as mais dolorosas são as internas, porque a palavra quando diz assim, não se conforme com esse mundo, com esse padrão, com o comportamento, mas renova a sua mente, é que para cada nova estação, a gente vai passar pelas transições, e essas transições é para que Deus ele venha renovar a nossa mente, ele venha mudar o nosso pensamento, a nossa visão, a nossa percepção, sondar o nosso coração para ver aonde ali as coisas estão bagunçadas, desorganizadas, né? E quando a gente fala sobre vínculo, é olhar para aquilo que acabou, para a amizade, para o relacionamento, para o caminho, para a rota, para o trabalho. Então, é aqui que vem o conflito, porque Deus, ele manda avançar. O povo levanta e avança, mas o coração, ele ainda está preso. Talvez preso no Egito, talvez preso num ciclo que a gente não consegue romper, né, encerrar. Talvez preso numa amizade, num relacionamento, em conquistas, em títulos,
E, e isso dói porque não é só uma decisão de levantar, segue tua vida ou siga a minha, não. Existe uma quebra de vínculo, existe um cortar ali, sabe? Então Moisés, ele vem e instrui o povo a seguir mesmo sabendo que ele não vai. Ele não vai estar refém, né? Ele não tá aqui refém dos medos, mas ele tá conectado com o propósito da obediência. E aqui, nesse primeiro momento, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas lições sobre a liderança de Moisés. Não que você olhe para a liderança, para essa palavra de liderança, para você que tem uma célula, para você que é pastor, líder, alguma coisa, mas eu quero que você olhe para a liderança dele como um exemplo a ser influenciado, a ser modelado, para que você seja líder na sua casa, né, líder dos seus filhos, líder no seu trabalho, e não que você assuma essa posição e diga, eu sou líder, não. Mas para que a sua postura comunique isso. Porque quando a gente fala de liderança, se você precisa dizer que você é o líder, que você é que manda, você já perdeu a sua liderança. O líder, ele não precisa dizer que ele é líder. O líder, ele é seguido porque ele é exemplo. Então, às vezes, você pode ser essa líder, essa pessoa de referência, que as suas atitudes, o seu comportamento, a sua visão, a sua forma de pensar fez as pessoas olharem para você dessa forma. Não foi algo que você teve que escolher, entende? Mas foi algo que Deus comissionou a você por essas características que eu vou trazer aqui. O primeiro, né, a primeira chave sobre a liderança de Moisés é que a gente tem que entender que pessoas imaturas, líder imaturo, ele serve enquanto ele ganha algo em troca. Ele serve enquanto ele ganha algo com aquilo ali. Só que um líder, uma pessoa madura, ela serve porque ela entende para que ela foi chamada. Ela serve porque ela tem um chamado. Ela serve porque ela tem uma missão. Ela serve porque Deus direcionou aquilo ali a ela, né? Independente se vai ser reconhecida, valorizada, se as pessoas vão elogiar, se as pessoas vão aplaudir, independente disso. Então não é sobre mim, não é sobre Moisés, não é sobre você. É sobre aquilo que Deus está construindo e que Ele quer que você participe. Porque muitas vezes, sabe, a gente tem que entender que Deus, ele não precisa da gente. Ele pode, no estalar de dedos, fazer o propósito dele e a missão dele ser cumprida. Mas Ele conta com a nossa participação. Ele conta com a nossa colaboração, tá bom? Então a gente tem que sair desse lugar de querer que Deus faça as coisas do nosso jeito, do nosso gosto. Então entenda que Moisés, ele não foi para a Terra Prometida, né? Por conta de um comportamento dele. Mas mesmo ele não conquistando a terra, ele continuou instruindo, encorajando o povo e Josué a continuar. Talvez você não vai ser a pessoa que vai conquistar, mas você vai ser a pessoa que vai direcionar, que vai apontar o caminho, sabe? Que vai encorajar as pessoas a conquistarem. Aqui é que entra uma outra chave, porque para Deus o que importa é eu confiar nele e não confiar na minha capacidade, no meu conhecimento. Então, mesmo no caminho mesmo que eu não conquiste, eu continuo obedecendo, encorajando e participando daquilo que Deus nos chamou para fazer. É muito interessante porque Moisés, ele é referência de que ele via Deus face a face. Só que mesmo ele tendo esse nível de intimidade e relacionamento com Deus tão grande, ele não conquistou a terra prometida. Então entenda que mesmo ele tendo essa afinidade, essa aproximação com Deus, Deus não deixou que ele participasse, que ele chegasse na terra prometida e conquistasse aquele território. Então tem coisas que Deus não vai deixar que a gente conquiste, mas porque a conquista é nas mãos de outras pessoas, né? Então ele tinha, né, Moisés aqui, uma lição é que ele tinha a identidade dele firmada. Então ele não precisava se provar, né? Ele tinha um coração alinhado, porque ele não competia com o propósito. Às vezes a gente compete com o propósito de querer mais o status da posição, o reconhecimento, do que a responsabilidade do propósito e da posição, né? As emoções deles era submetida. Não, imagina assim, você tá ali no Rio Jordão, Deus falar pra você que você não vai,
e você, sabe, chegar e ter todo o trabalho de ouvir o povo reclamar, sabe, de cuidar, de instruir, e no final de tudo você não participar da festa. É tipo assim, é você nadar, nadar, nadar e morrer na beira da praia. É mais ou menos isso aqui com Moisés. Só que ele não deixa que as emoções dele falem mais alto que o propósito. Então, ele não reagia pela frustração. Ele reagia por aquilo que ele foi direcionado, né? Ele tinha obediência acima do sentimento. Ele não negociava com Deus, né? Mais lá pra frente, ele vai pedir, né? Poxa, deixa eu ir. E Deus diz não. Então, tem coisas que a gente vai querer, a gente vai desejar, vai pedir, e Deus vai dizer não. Mas isso aqui é um ponto mais lá pra frente, né? O verso 9 é o verso mais interessante sobre liderança que eu quero falar. Que ele reconhece a limitação dele. Ele quebra um padrão que é difícil, principalmente para as mulheres, de quebrar. Que é dizer, eu não dou conta sozinha. Eu não consigo sozinha. É um peso demais. Às vezes a gente quer abraçar tudo, Deus e o mundo, sabe? Não, eu dou conta, eu sou a mulher, né? A Mulher Maravilha, eu vou lá e faço acontecer. Só que vai existir mudanças de estação e na transição Deus vai te revelar que aquilo ali é pesado demais para você carregar sozinha. E aí você vai reconhecer, existem pesos que você carrega, que Deus ele não te comissionou para carregar, mas pela responsabilidade, pela posição. Se ninguém faz, então eu vou ter que fazer. Se ninguém ora, então eu vou ter que orar, né? Sabe aquela questão de, eu tenho que pagar o preço, sou eu que pago o preço. Às vezes nós, né, assumimos responsabilidade que Deus não chamou a gente para assumir. Aí gera o cansaço, frustração. E aqui é onde ele reconhece que ele não ia conseguir dar conta. A transição, ela vem para que você reconheça que isso que você vai fazer sozinha você não vai dar conta. Você vai precisar de outras pessoas. O que não pode é depender. Eu só faço se o outro fazer. Eu só ando se o outro andar. Não. Às vezes você vai ser a que vai na frente e que vai ajudar os outros a caminharem. Mas você não pode depender deles para o chamado que Deus tem, né? Ele amava o propósito mais do que a participação nele. Muitas de nós amamos mais o lugar, o reconhecimento, o status, do que a própria responsabilidade que Deus nos trouxe aqui, né? Então é entender que nem toda obediência ela vai beneficiar você diretamente, mas ainda assim é necessário fazer. Nem toda obediência vai te beneficiar diretamente, mas pode beneficiar seu filho, seus netos, seu trabalho, pode beneficiar alguém que lá na frente vai abrir uma porta para você, pode beneficiar pessoas que você nunca imaginou que pudessem te ajudar, pudessem te auxiliar, né? Pessoas que você nunca imaginou que tinha algo bom para te oferecer, né? Por isso, por que eu falo, né? Por que é o despertar da voz? Porque hoje, vivendo algumas situações que eu não estava conseguindo identificar, Deus usou uma pessoa que lá atrás, muito ferida, muito machucada, sabe? Pessoas assim que eu falava, meu Deus, só Jesus na causa. Mas eu participei da transformação, da mudança, daquilo que Deus fez na vida dela. E hoje poder estar aqui lendo, sabe, recebendo de algo que Deus deu para ela, eu fico assim, meu Deus, então quantas pessoas na minha vida eu ajudei, sabe? Uns eu queria, outros não. Uns não tinha nada para me dar em troca, mas que lá na frente elas podem carregar algo que faz parte do meu destino. Essa foi a frase que mudou para mim. Existem pessoas que carregam parte do nosso destino e a gente não tem que menosprezar, a gente não tem que desprezar ela. Claro, a gente não vai ajudar todo mundo, mas a gente não pode ser indiferente à dor. Se puder orar, ore, né? Se puder ajudar, ajude. Se você puder contribuir, contribua, né? Mas não seja ignorante, não seja indiferente à dor do outro. É mais ou menos isso. Levantar e seguir exige romper com esses vínculos. Não é só sair e se desprender. Sabe? Mudei, me transformei, vou seguir minha vida, rompi, vou avançar. Não. Às vezes Deus vai te pedir para voltar. Para que você ajude outros a conquistarem aquilo que você conquistou. Ajude outros a amadurecer da forma que você amadureceu. Então, você não precisa estar no próximo nível para ajudar alguém a chegar lá, porque isso quebra a comparação e a insegurança, sabe? A gente olha assim e diz, sei que eu não passei do tempo, a gente olha assim e diz, eu não posso ajudar, porque que resultado eu tenho? Às vezes a gente olha muito para os nossos resultados,
mas Deus, ele quer que você olhe para a mensagem que você carrega, sabe? É por isso que ele quer te tirar desse lugar de insegurança, de medo, de comparação, de vitimismo, de achar que, ai, quem eu sou, eu não tenho nada para oferecer, ai, eu não sei nem o que eu vou falar, o que eu vou ensinar. Talvez você não saiba, mas nesses 21 dias Deus, ele vai mostrar para você aquilo que você carrega, que às vezes você não sabe porque não teve ninguém para te ajudar a enxergar o que você carrega, porque eu falo pra mim, as pessoas falam, nossa, você é isso, você é aquilo, mas de verdade, gente, eu não conseguia me ver. Eu olhava assim, via que aquilo que eu fazia era muito simples, mas para algumas pessoas era algo assim, sabe, diferente. Por quê? Porque o meu dom, ele não é para me servir. O meu dom é para servir você, é para servir as outras pessoas. Por isso que muitas frustrações que eu passei era porque, nossa, eu consigo ajudar todo mundo, mas não consigo me ajudar. Algumas coisas você sim vai conseguir, sabe, se curar, vai conseguir enxergar, vai conseguir resolver. Mas para cada nível, para cada estação, para cada novo acesso que você carrega, para cada acesso, cada fase que você avança, cada nível, né, vamos dizer assim, de maturidade, vai exigir de você novas ferramentas. E nem sempre essas ferramentas é você que tem. Às vezes ela tá na mão de outras pessoas. Sabe aquele quebra-cabeça que você consegue, quer tentar montar e não consegue? Aí vem alguém e fala assim, olha, essa peça encaixa aqui. É isso. Às vezes as pessoas vão ser como peças de quebra-cabeça na sua vida e você vai ser como peças de quebra-cabeça na vida delas para ajudar elas a saírem do lugar onde elas estão. Ou você é o tipo de pessoa que você já sabe a mensagem que carrega, mas você já tá frustrada, cansada. Nossa, você já fez tanta coisa, parece que a sua vida não muda. E aí entra um processo um entendimento que às vezes não é o que você faz, mas é o que você carrega. Por isso que para você levantar e continuar seguindo, alguns vínculos vai ser preciso quebrar. E aí eu trago a pergunta para vocês, né? Que foi uma pergunta que volta e meia a minha coach fazia. Falei, o que é mais difícil? Continuar com a dor que você sente, né? Ou romper? Porque de uma forma ou de outra você vai ter que escolher uma dor. Ou você escolhe a dor de permanecer do jeito que tá, ou você escolhe a dor de romper e avançar. Eu falei, eu escolho a dor de avançar, né? Mas essa dor de avançar, ela é muito, mas muito dolorida, porque às vezes a gente vai ter que romper com coisas que a gente nunca imaginou que pudesse estar ocupando um espaço a mais no nosso coração. E aqui eu quero trazer para vocês a reflexão, né? Que cada final de capítulo vai ter algo para você parar, sabe? Refletir, pensar e observar. E o primeiro aqui é, o que Deus está ensinando para você nesse primeiro capítulo? Anote sobre isso. Outro ponto, onde você está parada por medo e não por falta de direção? E o terceiro, que é onde você vai colocar lá na sua árvore, né? Qual foi a carga emocional que ele te fez enxergar que você precisa deixar para trás hoje? Isso aqui é no capítulo 1, tá bom? Hoje já falou outra coisa, mas que você entenda, não importa de onde você veio, o que você viveu, os erros, fracassos que você teve, existe uma mensagem que você carrega e que nesses 21 dias o Senhor ele quer despertar. Ainda que você não saiba como fazer, né, como que vai acontecer, sabe, não importa o como. Se permita passar por esses 21 dias que nessa experiência toda o Senhor ele vai dar as instruções que você precisa, de qual mensagem você carrega e de como você vai fazer para entregar essa mensagem a outras pessoas, tá bom? Aqui eu já quero finalizar apresentando esse primeiro dia, agradecendo, né, por você estar aqui, pedindo perdão porque talvez o vídeo ficou um pouco mais longo, mas é só porque teve toda uma introdução, mas os outros vão ser mais curtos, até para que você aproveite mais, né, a mensagem, né, que ela fique ali remoendo e você processe ela durante o seu dia, amém? Então, Pai, nesse momento aqui, Senhor, eu quero te agradecer por preparar esse ambiente, te agradecer por me impulsionar, te agradecer por me cutucar, te agradecer por todas as vezes que eu falei que ninguém ia me ouvir, que ninguém ia acreditar, mas o Senhor foi trabalhando no meu coração e hoje eu entendo, ainda que exista lugares e situações que eu não conquiste, eu quero participar, eu quero
direcionar algumas pessoas. Eu quero ser como Moisés, encorajar, apontar o caminho e que, acima de tudo, as pessoas, elas entendam que nós não nascemos para ser independentes, mas que a gente venha aprender a depender do Senhor. Trabalha, Senhor, no nosso coração durante todos esses dias, inclusive no meu, porque existem, Pai, ainda situações que o Senhor quer arrancar e que eu ainda resisto, mas eu quero aqui, Pai, dar a permissão para o Teu Espírito Santo fazer o que precisa ser feito. Eu oro repreendendo todo o mal, toda seta, Pai, que possa vir na vida de todas essas pessoas que vão estar aqui participando dessa jornada. Que o Senhor venha guardar a casa, seu negócio, seu trabalho, tudo aquilo, Pai, que está sob a mordomia dos teus filhos e filhas. Que o Senhor venha proteger, dê uma nova visão, sabe? Dê um novo entendimento. Nos ajude a ter essa mudança de mentalidade, Senhor, é o que eu te peço. E Jesus, caminhe conosco nesses 21 dias. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nos vemos aqui amanhã.